Sejam todos bem-vindos para mais essa oportunidade da divulgação da doutrina espírita, no estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, na cidade de São Paulo, capital. Antes de darmos início e seguirmos no estudo, vamos fazer a nossa abertura com a nossa prece, a nossa vibração em comunhão com o nosso Pai da Vida. E assim vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Maior, em gratidão pela oportunidade da existência, pela oportunidade do progresso e pelo entendimento de todas as coisas, quem somos, para onde vamos, da onde viemos e o que estamos fazendo na nossa jornada evolutiva de progresso espiritual. Também convidamos o Jesus, o nosso irmão maior, a estar conosco, no nosso lar, no nosso pensamento e no nosso coração, que nós possamos colocar em prática o Evangelho de Jesus em toda a nossa caminhada, no compartilhamento de todos aqueles que nos cercam, desenvolver o amor que Jesus propõe de forma tão harmoniosa no seu Evangelho. Mentalizemos também o nosso anjo guardião, os nossos mentores, os benfeitores que sempre estão conosco a nos intuir, a nos auxiliar nas tomadas de decisões, direcionando sempre os nossos pensamentos para um bem maior. Mas, para que essa presença amorosa possa estar conosco, temos que estar em sintonia, temos que estar na mesma vibração de harmonia, porque assim escolheremos sempre as melhores companhias. E nessa comunhão de harmonia e de pensamento, vamos dar início ao estudo dessa semana. Estamos no livro número 2, o Livro dos Espíritos, capítulo número 7, que trata do retorno à vida corporal. E hoje nós vamos falar, dos itens número 334 ao 337, que vai ser questões onde Kardec questiona aos benfeitores, instrutores, sobre a definição do corpo em qual iremos reencarnar. Olha que interessante, né? Nada no plano espiritual é feito de última hora e tudo tem um planejamento. Até o corpo físico que devemos reencarnar, ele tem uma programação, ele tem uma preparação, e uma organização. Então nada é feito ao acaso. O corpo que temos nessa existência ou em outra existência, ele teve todo um preparo, toda uma programação. Muitas vezes, nós nos questionamos, por que tem pessoas que já nascem, com problemas genéticos, com limitações, com alguma deformidade, algum tipo de predisposição para essa ou aquela doença? Por que isso acontece? E a doutrina espírita
ela nos traz, né, as respostas para que possamos refletir, para que possamos entender qual é esse processo, né, que nós temos que atravessar, que une, né, a nossa vida material, o nosso corpo físico e a nossa vida espiritual, o nosso espírito. E nessa junção, né, buscamos sempre esse progresso e estarmos em harmonia. E o quanto, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos inferiores, os nossos vícios físicos, né, os nossos vícios materiais e os nossos vícios morais, eles interferem na nossa saúde e até na condição que trazemos, né, de doenças ao reencarnarmos. Sentimentos de culpa, sentimentos de mágoa, sentimentos de ódio, de raiva, de ressentimentos, eles podem sim, né, ter uma influência nesse corpo que temos hoje, pois estamos aqui na lei de causa e efeito, né, e todas as nossas ações, todas as nossas condições, elas vão ter reflexos na nossa vida e até no nosso corpo. Então vamos agora às questões para entendermos, né, e refletirmos como é que é, né, a definição do corpo que temos, né, ao reencarnar. Como é feito isso? Então Kardec pergunta para o plano espiritual na questão 334, a união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? E os benfeitores respondem: o espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe e que tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Então aqui já temos a resposta que nada é feito de última hora, sem planejamento e sem organização. Ainda mais a reencarnação, onde o corpo ele importa tanto, né, no desenvolvimento das provas que o espírito deve suportar. O corpo ele pode facilitar ou dificultar a expressão do espírito. Então tudo é feito previamente planejado. Isso acontece muito antes da concepção, né, do encontro do óvulo com o espermatozoide no ventre da mãe. Esse espírito, ele já vem sendo preparado muito antes, né, de nascer de novo. Então aqui a resposta ela é bem categórica, né? Nada é feito de última hora e sem uma programação. Então, bem antes da concepção, né, há um planejamento. E Deus, na sua infinita bondade, Ele já sabe qual é o espírito que vai habitar o corpo daquela criança. E as provas que ela deverá suportar também. E o corpo físico ele é um instrumento primordial, porque é a morada da nossa alma. Então, muitas vezes, a debilidade ou a saúde desse corpo vai auxiliar, vai facilitar ou vai dificultar, né, o desafio da prova que o espírito deve suportar. Então,
quando o espírito, né, ele pode escolher as suas provações, os benfeitores espirituais, eles ajudam em muitas particularidades, né? Para que o renascimento seja bem orientado. Entretanto, sabemos que cada caso é um caso e as reencarnações elas não são iguais para todos. Mas sabemos sempre, né, que Deus é que sabe das necessidades de cada espírito. Deus é que sabe das reparações que esse espírito deve fazer, de como esse espírito deverá se educar para que ele possa, né, se desenvolver, pois tem a lei divina, a lei de causa e efeito, e a lei do progresso também, que rege todas as coisas, porque é uma lei divina. Então, para cada caso, né, há uma situação. Então, vamos entender, né, nas próximas questões, quais são esses casos, né, como que isso se promove. Então, já sabemos que tudo é feito com antecedência, com planejamento e nada é o acaso. Então, esse corpo que nós temos, ele é previamente planejado muito antes da nossa concepção. Então, na próxima questão, Kardec pergunta: o espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai reencarnar ou somente o gênero de vida que deve servir de prova? Então, aqui Kardec está perguntando se o espírito pode escolher o corpo. E eles respondem: pode. Também escolher o corpo. Então, nós podemos escolher o gênero de prova, né, que nós vamos atuar, né, vamos nos desenvolver, vamos enfrentar os desafios e também escolher este corpo, porque as imperfeições deste corpo são, para ele, provas que ajudam o seu progresso. Olha que interessante. O espírito pede, muitas vezes, né, situações ou imperfeições no corpo para que ele possa vencer a prova, porque isso vai auxiliá-lo no progresso. É que nós não temos, né, essa consciência, porque temos o véu do esquecimento, mas nós, muitas vezes, quando temos condições, somos nós que pedimos as imperfeições, né, as dificuldades que trazemos no nosso corpo. Se vence os obstáculos que nele encontra, então ele pode progredir se vencer os obstáculos, né, imposto pelo corpo físico. Mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir, sim, mas não depende só do desejo do espírito. E aqui tem mais um questionamento, né? O item número A. Kardec pergunta: poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? E eles respondem: se recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. Sim, ele pode recusar, mas pode ocorrer, que ocorre, é que ele vai se arrepender e ele vai sofrer, né, pelo recuo. Então vamos entender, né, vamos estudar um pouco e refletir nessas duas respostas das questões 335. Então, nós podemos sim pedir um corpo, né, com dificuldade, com limitação ou não, mas isso não depende só do espírito. Depende muito das nossas necessidades, depende muito do plano espiritual e as condições traçadas para a minha reencarnação. Quanto mais evoluído, né, o espírito é, mais autonomia ele tem na escolha. Quanto
mais evoluído, mais autonomia ele tem na escolha, porque ele tem mais visão, né? Ele tem mais bagagem para entender aquelas escolhas. Então, a questão da evolução, ela conta muito nessa escolha autônoma, né, que o espírito pode fazer. Então, quanto à questão de recusar o corpo, né, e abandonar a prova, pode acontecer que na hora, né, exata da encarnação venha o medo, o temor das lutas e das dificuldades que virão, e o espírito pode abandonar o corpo. Aí temos, né, nós vamos ver mais para frente, mas nós sabemos, né, daqueles abortos espontâneos. Esses abortos espontâneos, quando não há uma causa material para que ele ocorra, pode ser sim o espírito recuando diante, né, do medo. Ele pode se avorar de um temor, né, de enfrentar as lutas e as dificuldades que ele terá pela frente. Então, no último momento, ele pode recuar, né, mas sabemos sempre, né, que quando recusamos de forma voluntária, né, essa oportunidade, isso vai nos trazer sofrimentos futuros, né, porque sabemos, o espírito tem essa consciência, que a reencarnação é uma oportunidade, é uma bênção, né, para o progresso. Então, todas as nossas atitudes, quanto as positivas ou as negativas, têm consequência. Então, esse espírito recuando, ele vai sofrer, né, na consciência, né, por essa escolha que não foi assertiva, porque isso retarda o progresso do espírito. Então vamos entender um pouco, né, esse processo de como que se dá isso, né? Então vamos entender, né? Nem sempre é permitido ao espírito reencarnante escolher o seu corpo, porque muitas vezes pode ter algumas particularidades que o espírito não deve saber, né, diante da sua evolução espiritual, né? Cabe, nesses casos, aos benfeitores espirituais analisar, né, o que esse espírito consegue suportar, para que ele não venha recuar, né, diante da escolha. Então, quando o espírito tem muitas imperfeições, ele tem muitas dificuldades, ele não vai saber de todas as situações que ele vai enfrentar. Então, os benfeitores, eles atuam sempre auxiliando, né, orientando na escolha. E muitas vezes, né, o espírito, quando está nessa condição de não conseguir, né, se ajustar nessas escolhas, ele não vai saber de todas as situações que ele vai suportar. Então, sabemos que o corpo é um instrumento, né, muito importante para a prova do espírito, mas muitas vezes, né, o espírito ele não está em harmonia, né, com esse corpo. Ele encontra muita inferioridade. Então, esse corpo de carne, né, que está sendo formado, ele pode ser bombardeado, né? Então, a mente do espírito, né, ela pode bombardear sobre o corpo, né, esses pensamentos em desequilíbrio, provocando as lesões no DNA, que podem, né, fazer aparecer certas doenças. Então, essas cargas, né, esse bombardeamento que nós estamos falando, são as cargas, né, pesadas de vibrações e um magnetismo inferior, né,
capaz de tornar mais lentas as vibrações celulares, né, e fazer essas células entrar em decadência, de modo a facilitar com que a defesa natural, né, dos nossos processos, né, de divisões embrionárias, esses processos que deveriam ser normais, eles são bombardeados e eles vão tendo uma ação de agentes desequilibrantes, né? E isso pode causar o desequilíbrio e a estabilidade de todos os órgãos que estão sendo gerados. Então aqui, né, vamos entender um pouco, né? Então, muitas vezes, aquilo que foi falado no início, né, a nossa condição de pensamentos, de vícios, de culpa, de medo, eles podem causar um desequilíbrio no espírito, no plano, né, espiritual, e na hora do espírito reencarnar e de fazer a formação no corpo, que tiver essas divisões, né, no momento da concepção, os desdobramentos, né, das divisões celulares, esse espírito doente, ele pode imprimir no corpo as doenças, né, causadas em existências passadas por vícios, por culpa, por vícios morais, pela nossa postura, pela nossa conduta, né, deixando marcas no nosso perispírito e essas marcas, né, bombardeando o nosso corpo na hora da formação, onde está sendo feito aquele processo de divisão celular no início da concepção. Então, o nosso corpo físico, ele foi feito para gozar de harmonia, né, de saúde. Mas o nosso corpo físico é o reflexo do nosso perispírito. E, consequentemente, né, se o espírito está doente, esse perispírito, ele vai se encontrar numa condição também de, vamos dizer assim, de marcas, né, onde foi danificado, onde nós prejudicamos alguns órgãos do nosso corpo em existências anteriores. E se esse espírito encontra, né, inferiorizado, com esses miasmas mentais, né, repleto de vibrações pesadas, de magnetismo inferior, por conta mesmo das nossas atitudes, é claro que isso pode ser transferido, né, imprimido no nosso corpo físico. Isso vai corromper, pode adoecer as células em formação, imprimindo no nosso corpo, né, os problemas que podem ser genéticos, as limitações físicas, as deficiências, que naturalmente vão ser razões das nossas provas ou expiações, né, que serão os desafios para esse espírito. Então, o corpo físico é o reflexo do nosso perispírito. Se o meu perispírito ele não está depurado, o meu corpo também não estará. Então, essa importância, de novo, né, de nós vigiarmos, de nós refletirmos sobre tudo aquilo que nós impomos na nossa condição física e mental. Tudo isso terá reflexo na nossa existência atual ou no nosso corpo futuro e serão motivos, né, dos nossos desafios. Então, olha a importância, né, da nossa transformação moral, o cuidado que devemos ter com toda a situação do nosso equilíbrio. Mas Deus é tão bom, Ele é tão generoso, Ele é tão misericordioso, né, que em muitos casos, né, que nós vemos pessoas, né, vamos dar um exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo, pessoas que lesionaram algum órgão nessa existência. Por exemplo,
Uma pessoa que tinha um hábito, ou que tem um hábito nessa existência do tabagismo, né? Impregnou o corpo com tabaco, teve prejuízos na área respiratória, causando danos na garganta, no pulmão. Ao desencarnar, ela tem aquela lesão ali no perispírito. Aquilo ficou marcado. E o espírito carrega ali, vamos dizer assim, na consciência, não é Deus que castiga, na consciência ele carrega, né, aquela culpa por ter prejudicado aquela condição do seu corpo físico, a morada tão sagrada da nossa alma. Então, ao reencarnar, né, ele traz aqui aquela marca onde ele lesionou. Mas de repente, apesar de ter, né, tido esse vício, lesionado essa parte, ele foi uma excelente pessoa, ele foi um bom professor, ele foi um bom médico. E ele está se preparando de novo para reencarnar. E ali ele assume um compromisso de trabalhar com um interesse coletivo, vamos dizer assim. Um professor, ele vem, né, às vezes numa tarefa não de uma tarefa individual, mas numa tarefa coletiva, de auxiliar a progredir um grupo, né? Vamos falar um professor, um médico ou qualquer outro um missionário que vem ali, né, desenvolver alguma questão, né, para o bem comum, uma coletividade. Só que aí ele traz aquela parte lesionada, mas ele tem, né, essa programação de cumprir, né, um interesse coletivo. Então, na hora que está sendo feita a formação daquele corpo, aquele espírito, ele traz aquela dificuldade e na hora da formação, ele pode ali lesionar, porque o espírito continua doente naquela parte onde ele lesionou. Ele vai formar ali um corpo que ele deve ser saudável, mas ele está ali comprometido por aquela questão, né, da marca que ele criou no perispírito. Então aí a misericórdia divina é como se os benfeitores, né, esses que orientam as reencarnações, colocassem um anteparo. Então na hora que ele vai bombardear aquele órgão, por exemplo, o pulmão ou a garganta, que é um órgão que ele vai precisar para promover, né, essa encarnação de interesse coletivo, ele vai precisar daquele órgão, do pulmão, da garganta. Então, ali é colocado um anteparo. Então, apesar do espírito estar doente naquela região, é colocado um anteparo, aquela região fica protegida e esse espírito nasce numa condição de um corpo saudável, mas que tem ali, uma condição, vamos dizer assim, tem uma predisposição. A gente escuta muito isso, pessoas que nasceram com boa saúde, mas que têm predisposição a alguma situação e devido a alguma condição tem um gatilho que desencadeia. Então, isso pode ou não desencadear, dependendo da conduta daquele espírito, a sua atitude e como que ele se comporta na prova que ele deve cumprir. Então, aqueles que caminham no bem, esse anteparo, ele fica ali, protegendo sempre aquela região. Então, aquilo fica quieto. Aquela doença, ela não vai aparecer. Ou, se tiver algum problema, ele pode até obter uma cura. Então, essa cura vem quando o espírito está curado. Então, e essa cura vem da condição de como cada um se comporta durante a sua existência. Como que eu vou evoluir na minha condição de relacionamento com aqueles que eu me comprometi,
como eu me comporto comigo, na questão de caminhar sempre no bem, bem para comigo e bem para com o próximo, essa condição de harmonia, né, de saúde, ela está muito ligada nas nossas questões de como eu encaro os desafios. Então, sabemos que alegria, comportamentos de paciência, de tolerância, de resignação, auxiliam muito nessa condição do nosso equilíbrio físico e mental. Então, aquele processo que o espírito estava doente, o corpo estava sadio, tinha um anteparo e as coisas ocorreram tudo no caminho do bem, então aquele espírito conseguiu superar aquela condição nessa existência. Então ele se comprometeu, ele cumpriu seu papel, né, social naquela escolha da prova, aquela doença não se manifestou, ele tinha predisposição, mas ela não se desenvolveu, né? Então, aí é que entra essa questão da nossa conduta, da nossa transformação moral, né? De caminhar no bem, de estar sempre no equilíbrio, e aí teremos uma grande chance de corrigir as nossas lesões. Caso contrário, né? O ódio, a vingança, a amargura, né, pode desequilibrar as energias, podendo ser o gatilho para quebrar esse anteparo. Então, olha a importância da nossa condição, né? A espiritualidade, né, os benfeitores, o plano espiritual sempre nos fazendo refletir sobre todas as questões que implicam, né, no nosso mundo material e o mundo espiritual. E vamos para a próxima questão, a 336. Pode acontecer que uma criança que deveria nascer não encontrasse o espírito que quisesse se reencarnar nela? E o plano espiritual responde: Deus aí proveria a criança que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem finalidade. Então, vamos entender aqui, né? Então, quando uma criança, né, vai nascer de forma vital, né? Forma vital é nascer para a vida. Então, quando ela vai nascer para a vida, sempre tem um espírito destinado para aquele corpo, né? Sempre tem uma destinação de um espírito para um corpo. Agora, se estiver né, na prova dessa criança de nascer morta, né, que a gente vê os casos dos natimortos, aí nesse caso não tem um espírito direcionado para essa criança. Então, se ela vai nascer com vida, sim, Deus vai prover sempre o espírito para aquele corpo. Somente no caso dos natimortos, não, é uma questão que vai aparecer um pouco mais à frente, que será estudada nas próximas semanas. Na 337, a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? E eles respondem: pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir num corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de educação. Então, sim, né, ela pode ser imposta, sim, por Deus, quando esse espírito não está apto e ele não tem maturidade espiritual para fazer essa escolha de forma sábia, porque ele não tem esse conhecimento de causa. Então, ela pode sim vir como uma expiação. Deus, né, e o plano espiritual superior sabe exatamente o que precisamos. Então, quando o espírito, né, ele não tem, né, esse desejo do retorno, pode ser colocado sim como uma imposição para ele.
Então, devido, né, à dureza dos corações, né, de muitos espíritos, essa imposição ela é impulsionada pelo amor de Deus aos seus filhos, para despertar valores que se encontram adormecidos, né? Então, devido à pouca evolução ou desequilíbrio emocional, espiritual, né? Alguns espíritos são constrangidos, né, a reencarnar, porque Deus, na sua misericórdia, né, quer que se desenvolva valores para que esse espírito possa progredir. Então, nada fica estacionado, né? A lei de progresso impulsiona, mesmo aqueles retardatários, né, que insistem em ficar na ociosidade, eles são constrangidos ao progresso, porque esse progresso vai trazer crescimento para o espírito. Então, essas questões, né, elas são muito importantes, né, para o nosso entendimento e para que possamos entender, né, o porquê de tantas problemáticas do corpo físico em que trazemos, né, tantas questões genéticas, questões de debilidades, de deficiências, de limitações, né, que muitos, né, são acometidos. Então, que possamos refletir nessa condição, né, que acabamos de elucidar, para que criemos, né, força, confiança em Deus, que nada é por acaso, né, que tudo tem um propósito e o nosso Pai da vida sabe exatamente o que seus filhos precisam. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.